Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, hoje nós vamos falar sobre documentário, tá? Ele se encontra na apostila 3. Então, cuidado para não confundir as apostilas, porque a gente estava usando 2, agora a gente vai passar a usar a 3, que fala sobre documentário. Então, vamos acompanhar o que significa. Deixa eu abaixar mais meu vídeo aqui para eu poder enxergar. Então, diz assim: o documentário é um gênero que dá voz a outras vozes. Os responsáveis por sua produção, tipo produtores, diretores e roteiristas, faz uma interpretação do mundo a partir do depoimento de pessoas reais e das histórias que elas contam. Para produzi-lo, é importante que se faça ampla pesquisa do tema a ser abordado, seguida de uma coleta de dados por meio de entrevistas, coleta de documentos, reunião de fatos e dados concretos. De posse do material, é preciso elaborar um roteiro bem detalhado que guiará a edição final das imagens. Bem, professora, você leu e eu não entendi muito bem. Eu já ouvi falar em documentário, mas eu não entendi. Ah, professora, eu não. Eu já sei o que é um documentário porque eu assisto vários na televisão. Porém, você precisa saber como é que ele é produzido, né? Então, o documentário, quem faz esse documentário, quem produz esse documentário, né? Ele precisa estar sempre em mãos de coisas reais, né? Não só reais, como comprovar. Porque vamos supor que eu venha fazer um documentário sobre uma cobra venenosa. Eu preciso ter todo o quê? A estrutura para comprovar e mostrar o que eu estou falando, né? Aquilo tem que ser real. Porém, além de ser real, ele tem que ter provas, que a gente chama de dados, né? Esses dados são feitos de que qual forma? Ele pode ser feito através, né, de pesquisas, através de entrevistas, através de próprios coletas de dados, ou seja, estatísticas, né? Ou seja, eu coletar tudo que eu puder, transformar aquilo em um determinado material que a gente chama de documento, né? E esse documento ele vai servir para me, como é que eu posso dizer para vocês? Ele serve de comprovação, né? Para todo o meu documento. Por isso que ele é documentário, porque ele é sempre feito através dos documentos. Esses documentos não são simples documentos, né? É uma coleta de informações e dados na quais eu vou juntar tudo, vou formar um documento e esse documento vai me servir, vai me nortear, vamos colocar assim, para eu produzir o meu documentário. É isso tudo que ele disse ali. Aí ele diz assim, ó, documentário e reportagem, quais as diferenças? Tem muitas, né? Então vamos prestar atenção em algumas. Quando eu digo assim, muitas vezes os documentários são confundidos com as reportagens vinculadas nas emissoras de televisão. O fato se explica porque ambos procuram aprofundar um tema real de interesse público por meio do registro de imagens, depoimentos e entrevistas. É importante lembrar que os documentários são subjetivos e expressam de forma muito evidente a visão de seus produtores sobre um aspecto específico de determinado tema. Então, esse é um dos pontos principais, tá? Esse ponto aqui que eu acabei de ler, né, é um ponto muito importante sobre a informação do que é, né, para separar do que é um documentário. Então, é bom você saber isso, que o documentário é uma coisa muito subjetiva, né, que ele serve como um meio norteador de evidenciar, né, claro, a pessoa que está produzindo vai puxar sardinha para o lado dela, né? Então, evidencia a visão desse produtor, né, que está produzindo esse documentário. E as reportagens, por sua vez, procuram exibir um tom impessoal, mostrando vários pontos de vista em relação ao mesmo assunto, tratando de forma universal e mais completa. Ó, universal e não, né, uma coisa específica de quem está produzindo. Então, a reportagem ela vai nortear um dado específico, ou seja, um assunto específico, na qual ela vai abranger uma forma universal, ou seja, no meio de todo mundo, e uma coisa muito completa, né, dentro da ideia da reportagem que está sendo ocupada. Mais diferença aqui, ó.
A linguagem, por exemplo. A linguagem do documentário ela é cinematográfica, dinâmica e muitas vezes dramática. Então, vamos aqui, ó. Então, a linguagem... Cadê? Peguei a caneta. A linguagem é empregada, muito dinâmica, dramática e cinematográfica. Já a reportagem ela é muito jornalística e precisa e direta, igual as notícias, né? É como a notícia não é tão detalhada, por isso que diferencia da reportagem. A reportagem ela é mais detalhada. E aí, só que tem essa divergência na escrita, né? No caso da reportagem, você vê, eu quero falar sobre isso, eu vou ser muito objetivo sobre isso, muito preciso sobre isso, né? Já o documentário não, ele vai dar mais uma enroladinha, de repente pode fazer um drama, né? É uma coisa bem dinâmica, mas não se confunde com a reportagem na linguagem. Acho que a linguagem é o que mais diferencia uma da outra. Por fim, as imagens na reportagem exibidas na TV têm um papel apenas ilustrativo, comprovando tudo o que o repórter anuncia. Enquanto o documentário, elas compõem um mosaico que sobrepõe a voz do locutor, assumindo a significação própria. Então, ou seja, a imagem do documentário, ele acompanha, né, diretamente, ele serve ali de suporte para o que está acontecendo naquele documentário. Reportagem não, que às vezes nem tem, né? Na reportagem ele ilustra exatamente aquilo que está sendo falado pelo repórter. É isso aí. Aqui, ó, a estrutura do documentário. No documentário deve apresentar uma estrutura basicamente dividida em início, meio e fim, né? Aí ele diz assim, no início, apresentação do tema e das pessoas envolvidas de forma a contextualizar o problema exposto. Como qualquer início, né? Ele vai demonstrar exatamente o que está se tratando, aquele assunto, aquele documentário, e envolve quantas pessoas, quem são as pessoas, ou é a pessoa e os animais, são um grupo. Então, ele fala exatamente ali no início. O meio, aprofundamento das informações por meio de depoimentos variados das pessoas envolvidas e relacionados aos fatos tratados. Então, não, quando se tem ali, né, o depoimento falado da pessoa, ele vai ser acrescido ali no meio. Professor, se não tiver depoimento, dificilmente você encontra um documentário sem depoimento, né? Exatamente porque demonstra os fatos, as informações coletadas, né, que a gente disse lá no início. Tudo que eu coleto ali de informações precisas, eu vou jogar ali no meio. Vamos supor que eu faço um documentário, mas com esse documentário eu não vou interagir ali com as pessoas diretamente, mas eu tenho outros dados comprovando, eu vou jogar esses dados aí no meio. Por fim, a apresentação do resultado do conflito, proposta de solução para o problema ou convite de reflexão sobre o tema. Então, dependendo do documentário também, não necessariamente o documentário vai ser conflituoso ou o documentário vai ser reflexivo. Então, vai ser exatamente o desfecho ali do resultado final dessa proposta desse documentário, tá? Como os documentários dependem de escolhas pessoais, não existe uma forma de composição definida. Assim, pode-se optar por vários formatos, por exemplo. Então, ele quis dizer aqui, nesse final, que não existe uma forma para eu fazer um documentário, tá? Porque o documentário é uma coisa muito particular, cada um pode propor um documentário e cada um vai usar o formato que quiser. Aí ele deu alguns exemplos aqui. A apresentação por um narrador, que na maioria das vezes permanece em off, ou seja, não aparece nas cenas, havendo apenas o registro de sua voz em determinadas passagens. Isso que a gente vê na televisão, por exemplo. Sequenciação, estabelecida apenas por meio de depoimentos e trechos de entrevista. Nesse exemplo específico, é uma mais que vai mais se parecer a reportagem, por exemplo, porque vai ter ali as perguntas, a entrevista, né, ou alguns depoimentos. Então, você pode entrar nessa sequência de dados de perguntas e respostas. A inserção de gráficos, infográficos e documentos que comprovam os fatos. Então, dentro do meu documentário, eu vou botar alguns dados e vai entrar nessa inserção de gráficos. E que não ficou separado ali, que ficou junto, construção por meio de cenas montadas como forma de reconstituição dos fatos. Então, eu posso simplesmente montar uma cena para comprovar aquilo ali daquele momento dentro, né, do meu documentário. Eu vou lá, faço a cena, aconteceu assim em tal lugar, então eu fiz a estrutura da cena e faço ali o desfecho, né? Ou o meio do texto também, pode ser.
Os documentários são construídos de forma processual, ou seja, podem sofrer adaptações durante sua produção. Então, às vezes, o roteirista ele começou a pensar num determinado fator e no meio do caminho ele viu que aquilo ali não dá, ou de repente ele quis acrescentar uma outra coisa, ele quis fazer uma alteração. Então, isso vai acontecer muito nos documentários. Então, os documentários eles sofrem adaptações ao longo da sua produção. Muitas vezes o roteiro inicial prevê que o filme se inicia por determinada cena, porém, durante a captação das imagens e depoimentos, outras ideias podem surgir, o que fará com que o roteiro sofra alteração. Para isso, é importante que se façam duas versões do documento. Uma versão que contemple o plano inicial e outra que será revista após a tomada das imagens. Então, isso acontece mesmo, né? Até porque está lidando com fatos reais, e aí, no decorrer da cena, no decorrer daquele documentário, pode-se aparecer dados novos ou estatísticas diferentes, e aí aquilo ali vai ser alterado no decorrer das gravações. Então, eu acho que deu para vocês poderem, né, refletir um pouquinho o que é o documentário, e às vezes, de repente, quem gosta muito, tem muita gente que adora ver documentário, né? Não entendia mais ou menos a sua construção, então fica aqui todos, como é que eu posso dizer? Porque eu não vou dizer para você que é uma estrutura, não tem uma estrutura fixa, né? Como a gente viu no documentário, mas como se pode se fazer um documentário, tá bom? Então, fiquem com Deus e eu volto na próxima aula com produção para vocês fazerem. Beijo!